professor Evanilson e no Curiosidades Matemáticas de hoje nós vamos estudar sobre as diagonais dos polígonos, tá? Como que nós vamos fazer para calcular as diagonais do polígono? Existe uma formulinha e é essa formulinha que nós vamos aprender e compreender como que se chega nela para a gente entender direitinho como é que se calcula as diagonais. Vamos para as figuras então? Então olha aqui, ó. Primeira figura que nós vamos estudar é o quadrado. Então o quadrado aqui, a gente tem um quadrado com os vértices A, B, C e D, tá? E para colocar as diagonais no quadrado, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho que partir de um vértice para ir até o vértice oposto. Então eu vou partir do vértice B e eu só encontro como vértice oposto o vértice D. Então fica BD. Tenho uma diagonal. Essa diagonal eu não posso ligar ao vértice A partindo de B porque eu formo o lado do quadrado. E eu também não posso ligar ao vértice C porque eu também formo o outro lado do quadrado. E eu não tenho como partir uma diagonal do ponto B, que forma o vértice, até o ponto B novamente. Então eu tenho essas três condições que eu vou precisar subtrair para o cálculo da diagonal, certo? Então vamos pegar agora outra diagonal que parte do ponto A e vai até o ponto C. Então a mesma coisa, não consigo formar de A até D porque é lado do quadrado e nem de A até B porque é lado do quadrado. E partindo do A para chegar no A também não forma uma reta aí, que seja diagonal. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair essas três condições na hora de obter a forma. Tudo bem? Então eu tenho uma figura de 4 lados e nessa figura de 4 lados eu tenho duas diagonais. Vamos para o pentágono, que é uma figura com 5 lados. Para essa figura com 5 lados, eu tenho de cada um dos vértices A, B, C, D e E partindo duas retas diagonais, tá? Então, por exemplo, lá do vértice A, eu parto uma diagonal para o C e eu parto uma diagonal para o ponto D. Eu não consigo partir uma diagonal de A para B porque forma o lado do pentágono e nem de A para E pelo mesmo motivo. Então de cada um desses vértices partem duas diagonais. Então é preciso raciocinar o seguinte nesse momento: se de cada um dos vértices do pentágono, que são 5 vértices, se cada um dos vértices do pentágono eu parto duas retas diagonais, então eu posso pensar de imediato o seguinte: então o pentágono tem 10 retas diagonais, porque 2 vezes 5 vou obter 10. Só que aí, se eu for contar na realidade, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Esse eu não posso contar de novo, que eu já contei ele aqui. E 5. Todos os demais já foram contados. A mesma reta que parte de A para C é a reta CA. Então, se eu já contei ela aqui, eu não posso contar ela aqui novamente. Então, o que acontece? Eu tenho uma mesma reta contada duas vezes, AC e CA. Só que ela é uma reta só. Então, eu divido por 2. O número de diagonais aqui é apenas 1. Então, eu divido por 2. Logo, aí eu já chego na seguinte conclusão, tá? Que o número de diagonais, aqui, se tem 5 lados, eu vou ter 5, que é o número de lados, que coincide com o número de vértices, que multiplica 5 menos 3, porque parte 2 de cada um. Como parte 2 de cada vértice, então é o total de vértice menos 3. Esse menos 3 ele vai ser constante em todas as figuras geométricas. Se ele é constante em todas as figuras geométricas, logo ele vai ser na fórmula um ponto fixo. Eu vou pegar o número de lados e vou subtrair 3. Vamos ver se dá certo no hexágono. Se dá certo no hexágono, aí a gente confirma a fórmula, tá? E confirmando a fórmula, aí a gente vai aplicar ela nos demais. Lembrando ainda o seguinte: o dividido por 2. Lembra que eu falei que são 10 pontos de partida? Só que são 10 pontos de partida e 10 pontos de chegada. O número de diagonais é metade, por isso tem que dividir por 2, tá? Então vamos ver aqui no hexágono. No hexágono tem 6 lados iguais. Esse caso aqui ele é regular, então tem 6 lados e 6 ângulos, 6 vértices.
Cada um desses vértices eu tenho o ponto A, B, C, D, E e F, e cada um deles parte em 3 retas diagonais. Ou seja, lembra que eu falei a respeito do menos 3? Eu tenho 6 lados vezes 6 menos 3. Então eu tiro 3. Daí eu vou dividir por 2, por quê? Se eu tenho 6 lados, cada um desses lados formando os vértices A, B, C, e cada um desses vértices eu parto 3, 6 vezes 3 dá 18. Só que eu não tenho 18 retas diagonais aqui, eu tenho a metade, eu tenho 9, porque cada uma delas, para obter as 18, ela é contada 2 vezes. É a reta, por exemplo, CF, é a mesma reta FC, então ela é contada 2 vezes, por isso eu divido por 2. Então vamos reforçar bem aqui? Então olha para cá. Diagonais dos polígonos é o que? É o número de lados que coincide com o número de vértices. Então posso falar o número de lados ou número de vértices. Número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Então essa é a formulinha. Então vamos só verificar no que nós já fizemos e depois vamos expandir para as demais figuras para a gente verificar a validação dessa fórmula. Vamos lá então? Espero que vocês tenham compreendido aí a ideia. Se compreendeu a ideia, fica mais fácil para a gente obter os valores. Então a primeira, 4 lados. Aí o que acontece? Só tem um ponto de partida aqui. Então é 4 menos 3, que dá 1. Então 4 menos 3 dá 1, vezes 4, que são os 4 lados, vai ficar 4 e nós dividimos por 2. Por que dividimos por 2? Porque a reta BD e a reta DB, ela é a mesma, então ela não pode ser contada 2 vezes. Então quando a gente multiplica por 4, a gente está contando ela 2 vezes. Então vai ficar 4 dividido por 2, que dá 2, tá? Que é o resultado, que é o número de diagonais que tem aqui. Se a gente for pegar no pentágono, olha aqui o pentágono, 5 lados, consequentemente 5 ângulos, vezes 5 menos 3, porque são 2 pontos de partida. Aí vai ficar 5 vezes 2, que dá 10. Só que se a gente for analisar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5, que é metade, porque eles estão sendo contados 2 vezes. Logo, o que acontece aqui é o seguinte, nós temos 10 dividido por 2, que é 5. Não podemos esquecer esse detalhe aqui da formulinha. Você pega o total vezes o total menos 3, o total de lados, total de ângulos, que coincide, lado ou ângulos. Total vezes o total menos 3 dividido por 2, porque cada uma delas pode ser contada 2 vezes. E aqui a mesma coisa. Nós temos aqui, olha, 6 que multiplica 6 menos 3, que dá 3. Aí eu vou obter 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2 dá 9. E o epitágono, nós não vimos o epitágono ainda, mas nós já vamos observar aqui que de cada um dos vértices vai partir 4 retas diagonais. Retas diagonais. Então eu tenho AC, CA, CG, GC. Então de cada uma vai partir 4. Então 4 daqui, 4 daqui, 4 daqui. Então vou ter 4 vezes 7, que é aqui, olha. Tirando 3, que é o total de lados, 7 menos 3 dá 4, 4 vezes 7, 28, 28 dividido por 2, 14, certo? Então, compreendendo isso, vamos fazer os cálculos nas demais. Vamos pegar aqui ó, o octógono, que são 8 lados, daí eu vou fazer o que? 8 menos 3 dividido por 2, ó, apliquei a formulinha, tá? Aí 8 vezes 5, porque 8 menos 3 é 5, dá 40, 40 dividido por 2, 20. Vamos para o eneágono. Dá uma olhada. O eneágono é a figura geométrica plana com 9 lados. 9 vezes 9 menos 3, 6. 6 vezes 9, ou 9 vezes 6, dá 54. 54 dividido por 2, 27. E, por último, o decágono. Só que o decágono nós vamos fazer um pequeno exercício aqui, olha. Vamos usar a imaginação aí. Nós não estamos vendo reta nenhuma aqui. Se eu for aplicar a formulinha, eu vou obter essa condição aqui, olha. Diagonal igual a n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Fazendo a conta 10 vezes 10 menos 3, que são 10 lados, dividido por 2. Vai ficar diagonal igual a 10 vezes 7, dividido por 2. 10 vezes 7, 70, dividido por 2, 35. Ok.
Isso significa que de cada um desses vértices vão partir 7 diagonais. Cada um deles, como tem 10, eu vou fazer 7 vezes 10, 70. Só que dividido por 2, 35. Imagina aí na sua cabecinha 35 retas diagonais aqui, ó, partindo 7 de cada um. Usa a imaginação, que eu vou fazer agora uma brincadeira com você. Olha para a figura e imagina as 35 retas partindo aqui dos vértices e chegando ao vértice oposto. Então imagina as 35 retas aqui, olha. Vai virar o que isso daqui? Vai virar uma teia de aranha, como se fosse uma teia de aranha, reta para tudo quanto é lado. Então vamos fazer essa imaginação ficar real, ó. Presta atenção agora, olha só, ó, olha aí que maravilha. Dá uma olhada, as 35 retas partindo 7 de cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 10 dá 70, aí dividido por 2, que é aquela história do ponto de chegada e ponto de partida, 35 retas diagonais aqui. Tudo bem? E para encerrar, veja bem, um decágono, dodecágono e coságono. São 11, 12 e 20 lados, tá? Como que a gente vai obter o cálculo dessas figuras? Prestem atenção aqui. Um decágono são 11 lados, vezes 11 menos 3, que dá 8, que vai dar 11 vezes 8, 88, dividido por 2, 44, tá? Aplicando sempre essa formulinha que está aqui, ó, tá? Que nós já aprendemos. Aí aqui 12 lados, vezes 12 menos 3, que dá 9, 12 vezes 9 dá 108, 108 dividido por 2, 54. E por último, o icoságono. 20, que são 20 lados, vezes 20 menos 3 dividido por 2, 20 vezes 17, dá 340, dividido por 2, 170. No icoságono eu vou ter 170 retas diagonais aqui. Então vocês viram aí como se desenvolve o cálculo para as diagonais dos polígonos. Começamos no quadrado. Por que não começamos no triângulo? Por um simples motivo. Se eu pegar um vértice do triângulo e eu traçar uma diagonal, eu não vou encontrar vértice oposto no triângulo. Qualquer vértice que eu encontrar passa a ser lado do triângulo e não diagonal. Então, no triângulo não tem diagonal, por isso que nós começamos nosso estudo a partir do quadrado. Tá ok? Então grava aqui, olha, diagonais de um polígono é igual número de lados vezes número de lados menos 3 divididos por 2. Aplicando essa formulinha, a gente obtém o número total de diagonais de qualquer que seja o polígono. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês, a partir de hoje, encontrarem um polígono aí que precise calcular uma diagonal. Você lembre, é o total de lado vezes o total de lado menos 3. Tudo ok? Então valeu! Beleza pura, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um like para ajudar no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado!